a gente vai dar uma olhadinha aqui em quanto, né, o investidor precisaria ter para receber esses R$ 500 aproximadamente nos últimos 12 meses, né? E isso é um cálculo que é relativamente simples, né? A gente simplesmente pega aqui esse dividendo, né, nos últimos 12 meses, ele pagou aqui o MXRF por cada cota, né, 11,31 de yield, né? O yield é a relação do preço por ação, né? Aliás, do dividendo por ação e o preço por ação. Então, quando no caso aqui, cotas, né? Quando o ativo cai, naturalmente o yield dele também aumenta, né? E vice-versa. Se o dividendo aumenta, o rendimento aumenta e a cota cai, ele aumenta mais ainda. Se o dividendo cai, eventualmente a cota sobe, o dividend yield ele cai também, né? Então tem isso aqui. Mas a conta é muito simples, a gente precisa chegar aqui, né, R$ 500 por mês, o que? R$ 6.000, né, no ano, mais ou menos. Então, a gente precisa basicamente pegar isso aqui e ver quantas cotas a gente precisaria com esse pagamento aqui de 1,14 no ano, tá? Isso aqui dá uma média aqui de menos de 10 centavos, um pouquinho, né? A gente tem 0,095, né? Então a gente vai simplesmente dividir aqui os 500, né, pelo 0,95, 5.263 cotas. Então vou até abrir a calculadora aqui, 5.263 cotas, né, vezes o 0,095, que é mais ou menos o que o MXRF pagou, né, na média nos últimos 12 meses, a gente chegaria então nos R$ 500 por mês. E quanto dá isso em valores, né? Hoje, quanto que está a cota do MXRF? Ele fechou hoje, acho que 10,07, né? Então, 10,07, a gente estava, quanto que eu falei ali? 4.000, não, 5.263, né? 5.263 cotas, R$ 52.998, né? Isso aqui, usando então como base os últimos 12 meses, o investidor que, considerando que esse mesmo dividendo se repita nos próximos 12 meses, que a gente comentou aqui que não dá para escrever em pedra, não dá para cravar isso, né? Mas considerando que isso aqui se repetisse, então o investidor que comprar hoje mais ou menos 52.998, R$ 53.000, vai, de MXRF, ele consegue aí esses R$ 500 por mês. E alguma pessoa pode falar, né, R$ 500 é pouco, e isso aí é muito pouco, ninguém vive com R$ 500. Beleza, mas não é para tu viver com R$ 500, é simplesmente uma meta, né? Uma meta de renda passiva aí. Então, de repente, tu consegue esses R$ 500 no MXRF e depois tu vai para R$ 500 de meta ali, fazer mais uma renda de 500 em outro ativo, numa ação, por exemplo, um outro fundo imobiliário, e assim você vai construindo múltiplas fontes de renda, né? E vai então se tornando um pouco cada vez mais livre. Aqui até sobre o MXRF especificamente, vale destacar que a média dos últimos 12 meses é 0,095, porém ele vem pagando mais, né? Ele vem pagando 11 centavos, 10 centavos, pagou 12 aqui, e o gestor do fundo recentemente ele falou, né, ele já abriu, que o fundo tem resultado contábil, né, acumulado, para poder segurar agora um rendimento num patamar interessante, mesmo com a deflação, né, que está ocorrendo aí. A gente viu uma deflação aí, acho que de 0,63, né, em julho, e agora a gente está vendo também, agora a gente está vendo também uma deflação aí estimada para agosto, né, acho que hoje saiu até o IPCS, e acho que 0,93 negativo, se eu não me engano, e como o MXRF ele tem muitos ativos, muitos CRIs, né, a gente vê aqui, para quem acompanhou, acho que a live das últimas semanas a gente passou já um pouco para olhar aqui a carteira do MXRF, né, olha como ele tem aqui bastante CRIs na carteira, né? Vamos ver aqui a posição dele, a exposição. Relação para o segmento, ativos financeiros. Aqui a gente consegue ver os CRIs dele. Ó, aqui a gente vê os FIIs, né? A parte de FIIs. Ele tem também bastante fundo imobiliário, inclusive de tijolo. E aqui a carteira, a parte de CRIs, né? Não estou achando aqui a relação na composição, mas a maior parte da carteira do MXRF são CRIs. Só que a maioria é indexada a IPCA, né? Então o IPCA começa a cair, dá essa deflação,
o rendimento desses CRIs aqui tende a diminuir, né? Porém, como ele tem resultados acruados de outros meses, né, inclusive meses que o IPCA bateu valores bem mais elevados, ele consegue então meio que suavizar, né? Então ele consegue fazer uma reserva. Até quando, eu não sei quanto o João está por dentro disso, mas na Taesa, a Taesa também realizou aí uma reserva especial nos últimos anos, né? Justamente também para porque alguns ativos dela não estavam gerando caixa, enfim, depois o João pode falar um pouquinho mais. Então tem algumas empresas, alguns fundos imobiliários que fazem isso, né? Até para tentar, de certa forma, dar um pouquinho mais de previsibilidade. Mas então é mais ou menos isso. R$ 500 por mês no MXRF, hoje, considerando que isso aqui se repita, né? 1,14 nos próximos 12 meses, necessitaria então de 52.998, R$ 53.000. Isso aqui daria então um yield, né? A gente faz aqui 6.000 dividido por 52.998, um yield de 11,32, bem em linha com o que está aqui, né? 11,31. Novamente destaco que não dá para a gente garantir, né, que isso aqui vai se repetir. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que fique um pouquinho abaixo ou acima, mas é o que hoje o investidor precisaria, R$ 53.000 para ter 500 por mês aí em MXRF. Beleza? Então, deixa eu ver o que o pessoal está comentando ali. E quem é que vive de um aluguel de uma casa de R$ 800? Uma casa... Quem é que vive de um aluguel de uma casa de R$ 500? Uma casa custa 150 mil? Pois é, mas aí é aquela... Não, quem é que vive de um aluguel de uma casa de R$ 800? E aí é aquele ponto que eu falei, né? Quem comentou isso aqui foi L Shop. Os R$ 500 ali não é para o cara, enfim, ser livre financeiramente, né? Mas sim para ele dar um primeiro passo ali. São várias metas, né? Eu até postei isso no meu Twitter ontem, né? Para o investidor não sair mirando, né, em 1 milhão. Primeiro mira nos teus primeiros R$ 10.000, depois vai indo para os 20, 50, 100 e vai crescendo assim gradualmente, né, conforme tu vai acumulando ativos, conforme as empresas vão lucrando mais, os FIIs vão pagando mais, reinvestindo os dividendos. E é isso, é uma construção natural, né? Eu usei aqui o exemplo dos R$ 500 realmente, porque é um valor relativamente simbólico, também não exige um capital tão alto, né? Que seja aí de fato fora da realidade de todo mundo. Se eu trouxesse aqui um capital de 5 mil, né? Já 5 mil por mês, por exemplo, de renda, já seria muito mais viável para muita gente viver disso, mas também necessitaria de muito mais capital, né? E aqui, só para antes de passar a bola para o João, só destaco que esses R$ 500 aqui, quem precisa viver dessa renda, quem precisa desses 500 para complementar sua renda ou sacar mesmo o dinheiro, né? O ideal é que não tenha tudo, né, num único ativo, até porque o MXRF ele é um fundo que tem grande exposição a papel. Parte desse yield dele é inflação, né? Então, se tu começar a gastar tudo isso, tu pega ali, bota 53 mil no MXRF e começa a gastar todos os meses o rendimento. Como parte desse rendimento é inflação, tu vai acabar diluindo o teu patrimônio no longo prazo, né? O ideal é que o investidor reinvista uma parte desse valor. Então, se ele recebe 500, reinveste ali uns 150, uns R$ 100 pelo menos, depende de cada carteira, né, da exposição. Mas só dando um exemplo aqui, o ideal é que o investidor reinvista, né? E isso serve também para alguns outros tipos de fundo imobiliário, algumas ações também. E lembrando, né, pessoal, renda variável é variável, varia, né? E a renda sempre vai ficar oscilando. Então, se uma pessoa quer complementar sua renda com R$ 500 e ela gastar sempre os R$ 500, pode ser que em outro mês ou em algum mês ou outro ela não tenha esses 500 disponível e aí ela fica, então, seja pega de surpresa. Vamos falar aqui do Iridium, né? O Iridium, que é um fundo de papel. E até fazendo aqui uma analogia, né? O fundo de papel, o que é o fundo de papel? O fundo de papel, o fundo de imobiliário de papel é nada mais do que uma comunhão de recursos que investe em títulos de dívida imobiliária. Então podemos dizer que um fundo de papel é quase como se fosse um mini banco, né? Um mini banco do Brasil, digamos assim, mas focado totalmente
em crédito imobiliário. E no caso ali do Banco do Brasil, ele distribui, né, como a gente falou, o João reforçou aí, ele distribui 40% do seu lucro aproximadamente, talvez somente nos próximos anos, não sei. Já o IRID e outros fundos de papel em geral, por determinação aí da regulamentação, né, os fundos imobiliários precisam pagar pelo menos 95% do resultado caixa. Então, digamos que o Iridium, outros fundos de papel, o MXRF não tanto, porque ele não é só de papel, tá? Ele tem outras coisas. Eles são basicamente como se fosse um banco, um mini banco, né, um banco pequenininho de crédito imobiliário que tem um payout de 95%, né? Então por isso também que eles pagam tão bem, né? Aqui a gente vê o dividend yield do Iridium, né, 14,71. Como a gente pode ver isso aqui, ele está maior do que o MXRF, está maior também do que o Banco do Brasil, inclusive o forecast, justamente por aquilo que a gente falou. Ele paga, né, boa parte, quase tudo do seu lucro. Isso também limita o crescimento dele, né? A gente não tem, acho que no status ali, esses forecasts de lucro de dividendo de fundo imobiliário, mas isso aqui naturalmente significa que o Iridium, se ele pagar 95% do lucro, ele está ficando com 5% do seu resultado para investir mais nele mesmo, né? Então é natural que se espere que ele cresça muito menos, ao contrário de outros bancos, então, de outros ativos, né? Até alguns fundos de tijolo também. E aqui no Iridium, quanto que a gente precisaria, né? Então, para fazer esse cálculo? Então, vamos fazer aqui de novo. A gente precisa de R$6.000 no ano, né? Que dá os 500 por mês. Ele pagou 14,81. Então precisaríamos aqui, considerando os últimos 12 meses, 405 cotas, né? 405 cotas vezes aí os 14,81, como a gente viu, né? Dá os 6.000 mais ou menos. Então 405 cotas hoje. Qual é o preço de 405 cotas de Iridium? 100,71, né? Cada cota, então 40.787. Como o yield aqui ele está maior, né? Que ele já está chegando próximo dos 15%. Veja como o valor caiu bastante, né? Caiu para 40 mil, né, em comparação com os outros ativos. Acho que no caso do MXRF eram 50 e poucos, 54. Banco do Brasil, olhando para os 12 meses passados, davam 64. Depois caindo, considerando os próximos 12 meses, seria 53, mais ou menos. E agora Iridium, por ter um yield muito mais alto, né, ele acaba tendo esses 40.787. Agora, quando se olha isso aqui, né, lembrar de novo. Primeiro, a tendência de crescimento aqui é muito mais limitada, porque ele está praticamente mandando tudo para fora, é como se fosse um banquinho de payout 100%, ou próximo disso. E o principal ponto, como o Iridium é um fundo de papel, e ele é um fundo de papel que tem a maior parte mesmo aqui da carteira é papel, 47,76, né? Ele tem aqui também exposição a outros negócios, né? Ah, não, na verdade aqui é a carteira de fundo imobiliário dele, mas eu acho que ele tem a maior parte, que 70% da carteira dele é CRI, né? Então, por estar exposto muito em papel, isso aqui tem indexação em IPCA, IGPM, CDI, né? Como hoje o CDI e a Selic estão em valores muito altos, né? Relativamente altos, o dividendo do Iridium ele vem crescendo, né? Ele vem aí muito bem, como a gente pode ver aqui no histórico também, né? 2022 ele está aqui com os maiores dividendos aqui praticamente da história do fundo, né? Acho que perdeu um pouquinho aqui para 2021, que tinha o IGPM estava aqui em níveis estratosféricos, né? Mas fora isso, 2022 vem muito bem. Então, conforme eventualmente o IPCA volte a cair, a própria Selic também, né, recue, que é inclusive a estimativa aí dos economistas, enfim, tendência é que o Iridium, o yield dele tende a cair também um pouco, tá? Então, esse 14,71 não dá para a gente considerar que vai ficar aí para sempre. Mas, eventualmente, considerando que ele repita nessa distribuição aqui, próximo de 14,81 nos próximos 12 meses, o investidor hoje precisaria basicamente de 47,87 com 55. E aqui, né, pessoal, é interessante a gente ver que, assim, é basicamente assim que o investidor vai montando a carteira dele, né? Então, imagina, vamos usar ali o caso do MXRF, eram R$54.000, eu acho, necessário. Aí o Banco do Brasil
usando os próximos 12 meses, que é o que mais nos importa, mais uns 53.500, sei lá, mais ou menos aí necessário. Mais aqui o Iridium, considerando que o investidor aqui, que o Iridium repita nesses dividendos, mais 47,787. Então, a gente já tem aqui uma carteira que vai diversificando, né, e vai expondo em ações, em fundos de papel, em algum fundo de fundos, e aqui ele já montaria uma renda com esse valor, agregando, né, todos esses dados que a gente viu ali. Estou fazendo meio de cabeça aqui, claro que isso aqui não está 100%. De 148.237 o capital, ele já conseguiria uma renda de uns 1.500 por mês, né? Então olha só, é assim que no fim das contas o investidor vai vendo sua carteira, ele vai montando ali, progredindo aos poucos, né, acumulando ativos gradualmente, né, expandindo ali, atingindo metas. De repente ele faz uma meta de número de ações, número de fundo imobiliário. Eu quero ter 100 cotas do Iridium, quero ter 100 ações do Banco do Brasil até final do ano, quero ter 200 da Taesa, e assim ele vai montando. Quando vê, a renda dele vai evoluindo, beleza?